graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos da comunidade da família de Deus. Há muitos cristãos evangélicos que dizem que é errado a igreja ela se envolver em política. Porém, a história do Brasil é uma história muito triste. A história do protestantismo aqui dentro do Brasil sem ajuda política. O Brasil, ele foi evangelizado 310 anos depois da sua fundação. Depois que o Brasil foi descoberto, foi declarado como Brasil, o Brasil só foi evangelizado pelos protestantes 310 anos depois. Quando chegaram 3 missionários dos Estados Unidos na Baía do Guanabara, Jean, Mateus e Pierre, eles foram afogados na praia pela Igreja Católica. A Igreja Católica, que era a religião predominante no país, mandou afogar esses 3 missionários. Eles foram mortos, afogados na praia, na Baía do Guanabara, aqui no Brasil, para eles não trazerem o protestantismo para dentro do Brasil. Isso em 1555. No ano de 1555, isso aconteceu, essa tragédia, para impedir que os evangélicos viessem para o Brasil. O casamento era proibido para judeus e para protestantes, porque o casamento só era feito no altar da idolatria, e aquele que não casasse na Igreja Católica não era considerado casado. E se você não era considerado casado, você não tinha direito, você não tinha benefícios, você não tinha documentos. Também era impossível sepultar. Os judeus e protestantes não podiam sepultar as pessoas aqui. Os judeus foram muito perseguidos nesse país pelo catolicismo predominante daquela época, tá? Foi então que veio dos Estados Unidos um missionário chamado Gunnar Wingren. Ele veio evangelizar o país, e no meio desse evangelismo, uma das suas filhas, a sua filhinha de 6 anos de idade, ficou doente, adoeceu, e a Igreja Católica proibiu que essa criança recebesse tratamentos médicos. E o que aconteceu? Essa criança morreu. Essa criança faleceu no meio de um evangelismo do seu pai, o missionário Gunnar Wingren. E aí o que acontece? Essa criança foi proibida de ser sepultada em Alagoas, aonde o seu pai estava ali evangelizando. Então o seu pai teve que fazer uma grande viagem para poder sepultar fora, como indigente, a sua filhinha. Então, na viagem de volta para casa, aquele missionário, falando com Deus, ele disse: Senhor, eu deixei a minha pátria, uma pátria evangélica, uma pátria promissora, em desenvolvimento, para vir trazer a palavra verdadeira aqui no Brasil, para vir evangelizar o Brasil. E agora eu perdi uma filhinha e nem sepultá-la eu pude. Naquele instante, Deus usou a sua mulher, Frida Wingren. E aquela mulher, usada por Deus, começou a cantar. Ela começou a louvar a Deus. Ela olhou para o seu marido e, usada pelo Espírito Santo, ela começou a cantar: quando aqui as flores já fenecem, lá no céu começam a brilhar. Sim, esse foi um hino da harpa, se eu não me engano 126, 136, não me lembro, que foi feito pela Frida Wingren, esposa desse missionário Gunnar Wingren. E ela cantava: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Naquele momento, tanto protestante como judeus conseguiram forças para implantar a verdade, pregar a verdade, desmentir o sistema religioso já predominante naquela época. Deus, ele usou aqueles homens missionários do primeiro século de existência aqui no Brasil para que essa palavra fosse pregada. Porém, nós nesses últimos dias estamos sofrendo afronta dos políticos,
evangélicos, impedindo igrejas de serem serviços essenciais, estão lutando com todas as forças para tirar as igrejas dos serviços essenciais. Meus irmãos, essa guerra começou desde quando o Brasil foi fundado, ela não é de agora. Então, que possamos parar de ser hipócritas e achar que nós não temos que ter evangélicos nas nossas bancadas. Precisamos de ter evangélicos na nossa bancada para lutar pela igreja de Jesus Cristo. Eu tenho feito isso. Nós temos um grupo, uma comissão de pastores aqui em Valinhos, mas parece que é eu e mais 4 pastores que estamos lutando no município de Valinhos para que a igreja do Senhor Jesus seja reconhecida. E nós, infelizmente, estamos com dificuldade, porque pastores têm se calado aonde a igreja precisa ganhar forças. A igreja de Jesus Cristo precisa ganhar forças. Se nós nos omitirmos agora, seremos responsáveis pelo sangue daqueles missionários que vieram aqui no Brasil trazer a palavra de Deus. Seremos responsáveis pelo sangue da igreja primitiva, quando foram decapitados, queimados nas praças públicas, foram assassinados, executados pela Igreja Católica, pelo sistema predominante da religião. Nós temos que ganhar forças e lutar contra esse sistema. Jesus Cristo está à frente e a verdade, ela tem que ser pregada. A verdade é a verdade e ela vai nos libertar. Deus abençoe essa palavra no seu coração.